Paz do Senhor, queridos irmãos da Assembleia de Deus, Manaim. Novamente estaremos tratando sobre a questão de evangelismo. Diz o apóstolo Paulo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Se nós fôssemos parafrasear essas palavras do apóstolo Paulo, nós falaríamos da seguinte maneira: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que anuncie a palavra, insista a tempo e fora de tempo, revide dando uma resposta de modo argumentativo, advirta, motive com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui nos concitando a falar de toda e qualquer maneira sobre o evangelho. Pregar, anunciar, revidar, exortar, motivar, é aquilo que ele nos indica a fazer. Evangelismo e evangelização. Para entendermos melhor o significado dessas duas palavras, vamos examinar uma palavra que não tem nada a ver com evangelismo e evangelização na palavra em si, mas tem muito a ver na execução desse trabalho, que é homilética, que é a arte de pregar. Três aspectos estão intimamente relacionados à homilética a fim de que ela seja bem desenvolvida. Primeiro, a oratória. Segundo, a eloquência. Terceiro, a retórica. A oratória é a arte de falar em público de forma precisa, de forma atrativa, de forma elegante. A eloquência é o dom natural de convencer pela palavra, desenvolvido de modo coordenado, coerente e de uma forma fluente. E a retórica é o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra. Quando falamos de evangelismo, nós estamos literalmente nos referindo às ferramentas que são utilizadas para a transmissão da palavra. É um sistema baseado em princípios, métodos, estratégias e técnicas da ação de evangelizar. Então, evangelismo são ferramentas que nós usamos para evangelizar. E dentro dessas ferramentas, nós vamos ver a oratória, a eloquência e a retórica. O evangelismo, portanto, é um sistema disciplinar que organiza a operação da ação de evangelizar, suprindo-a de recursos. Todavia, para que sejamos bem-sucedidos no ministério evangelístico, precisamos de um bom respaldo teológico. Não adianta somente as técnicas que nós aprendermos, não adianta somente nós ampliarmos o nível de conhecimento, mas é necessário que haja um respaldo teológico, é necessário que haja ação do Espírito Santo. De outra maneira, nós não saberemos nos comportar no campo de batalha. Não adianta ter conhecimento didático, não adianta ter regras de homilética, se não houver a ação do Espírito Santo para nos ajudar no campo de batalha. Observemos que antes de enviar os 70 discípulos em missão pelas cidades da Judéia, Jesus os instruiu devidamente. Sem o evangelismo, a ação evangelizadora daquele grupo seria inócua. O que é que nós aprendemos? Há necessidades de conhecermos técnicas, de conhecermos a palavra, porque senão nós vamos fazer um trabalho em vão. Baseado nessa conceituação, podemos então dizer que o evangelismo se compara à retórica, que é o estudo teórico e prática de regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra. Evangelizar é proclamar o evangelho, é o anúncio de que chegou o tempo de se obter a justiça diante de Deus, de se ter a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Aquele que veio restaurar a comunhão entre Deus e os homens, e que veio restabelecer a amizade com Deus, que veio libertar o homem do pecado, do maligno. É o anúncio de que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Era esta a mensagem que era pregada pelos apóstolos, aqueles que receberam diretamente a grande comissão. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho ensinado.
A aplicação da oratória e da retórica é necessária para a evangelização, pois que, para que ela seja realizada, é importante que se saiba expressar bem, de forma precisa, atrativa, convincente e coerente, que haja um bom relacionamento pessoal, pois, afinal de contas, as pessoas querem ouvir, quando querem ouvir as outras, querem ouvir de forma que lhes chame a atenção, de forma que seja precisa, que seja coerente. Não devemos nos esquecer, no entanto, de que nada adianta requisitos didáticos, por melhores que sejam, sem que haja assistência efetiva do Espírito Santo nessa atividade. Sem mim, nada podeis fazer. É aquilo que Jesus nos ensina, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Vejamos um comentário feito pelo evangelista Dr. Caramuru Afonso. Algumas igrejas procuram se cercar de métodos e de estratégias para aumentar a eficiência e a eficácia da evangelização. Muitos destes métodos foram testados e aqui ou ali tiveram algum resultado, além de, vez por outra, enriquecer os seus idealizadores. Mas nada, absolutamente coisa alguma, pode substituir o modelo bíblico, que é o do comprometimento de toda a igreja local, o amor real de cada crente pelas almas perdidas. Este compromisso não é gerado por método algum, mas tão somente pelo amor de Deus derramado pelo Espírito Santo em cada coração. Quem sai a evangelizar tem que saber que está cumprindo uma ordenança de Cristo, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19, que nós comumente chamamos de a grande comissão. Além disso, o conteúdo da mensagem a ser proclamada, quer individual, quer coletivamente, há de refletir a mensagem da cruz em sua inteireza, conforme aprendemos com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Não é simplesmente o nós termos regras, o nós termos a oratória, a eloquência e a retórica que vai fazer com que o trabalho de evangelismo que nós temos que fazer seja producente. Temos que fazer segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.